Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa, o Agro Otimista, que hoje traz um tema super importante e te leva até Canindé, a 115 quilômetros da capital. Apesar de ficar numa região seca no Ceará, o município se destaca hoje pela produção de leite. A mudança veio com a assistência técnica e gerencial do Senar, através de um programa que atende vários produtores rurais. A vegetação já está seca e tudo fica assim, sem cor. Nessa pequena propriedade, a imagem do capim sendo carregado pelos animais lembra muito o tradicional desafio de alimentar o rebanho bovino, quando não há mais pasto. Estamos em Canindé, sertão central do Ceará, para conhecer experiências vitoriosas que afastaram os tradicionais problemas do homem do campo e trouxeram cor e fartura durante o ano inteiro. Na localidade chamada Poço, Henrique nos recebe orgulhoso com o que tem para mostrar. Ele não nasceu aqui, mas aprendeu a amar a terra e o dia a dia da fazenda. Eu conheci a filha de um proprietário da fazenda, me casei e abandonei toda a profissão lá em Fortaleza e vim morar aqui com o sonho de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Dar a minha contribuição para o município de Canindé, nessa área. E estou conseguindo realizar esse sonho, sabe? As vacas que descansam à sombra hoje são de grande porte e a produção de leite está em um patamar nunca antes visto em pequenas propriedades como essa. Aliás, muita coisa na fazenda era diferente. A realidade aqui era precária, era desassistida de assistência técnica, de inovações, de coisas que é extremamente necessário, principalmente nessa região. A mudança chegou quando ele abriu a porteira para a assistência técnica e gerencial do Senar. O programa atende simultaneamente vários produtores rurais durante 2 anos. Nesse tempo, um estudo de cada realidade é feito e um planejamento é apresentado. Os técnicos de campo verificam tudo e orientam sobre o manejo com os animais, a melhor alimentação, como garantir forragem mesmo durante a seca e como driblar a dificuldade com água. Para quem sempre enfrentou dificuldades na bovinocultura de leite, o programa trouxe fôlego e bons resultados. Eu nunca tinha atingido aqui a produção acima de 60 litros de leite. E hoje a nossa realidade é 120 litros de leite, com perspectiva de melhoras. Que tem gado nosso chegando todo ano, sabe? E vai melhorar, se Deus quiser. Bem pertinho dos currais do seu Henrique, a gente consegue mostrar um bom exemplo dessa mudança que aconteceu aqui na fazenda a partir desse grande apoio que ele recebeu. Essa é uma área que historicamente recebeu o plantio de capim para alimentar os animais. Desse lado, a gente tem a característica, as cores dessa vegetação, dessa época do ano, a Caatinga, sertão de Canindé. E já aqui do lado, a gente tem uma espécie de ilha verde, uma mudança total. Aqui era bem diferente anos atrás e é sobre isso que nós vamos conversar com a Edneide, que é a engenheira agrônoma que acompanhou essa mudança, também foi responsável por esse trabalho importante. Aqui a realidade era outra. Com certeza. Quando nós chegamos aqui, iniciamos o trabalho, né? O seu Henrique ele não tinha suporte forrageiro
em quantidade adequada para a mantença dos animais durante o ano todo. Então chegava um período do ano que ele tinha que fornecer uma planta chamada taboca para os animais, né? Uma espécie muito parecida com o bambu. E aí os animais já iam perdendo peso, né? Hoje, se você for avaliar, a realidade é outra. Nós estamos no mês já de novembro e a quantidade, né? A quantidade de suporte forrageiro que ele tem, ele consegue manter os animais e se ele quiser o excedente aqui vender, ele já consegue. Então, o primeiro passo eu como técnica, foi abrir a mente, porque área ele tem. Então, vamos usar essa área em prol da atividade dele. Né? Então, a bovinocultura ela é uma atividade ampla, que a base começa aqui no solo. Né? Então, trabalhar o solo, o suporte forrageiro, e a gente trabalhou desde o suporte forrageiro ao melhoramento genético dos animais dele. Hoje ele já insemina, então ele já consegue suprir hoje a demanda de volumoso aqui da própria propriedade, que antes ele tinha que buscar até fora, né, para suprir essa demanda. Os novos tempos têm inspirado e o filho de Henrique é o responsável pela inseminação artificial nas vacas e um apoio para seguir com o trabalho. Na minha mente eu espero que o meu filho dobre, ou triplique, ou quadruplique o que eu fiz aqui, porque ele vai dar uma contribuição maior do que a minha, com mais conhecimento. A seguir, a tradicional fazenda que vem crescendo desde que passou a contar com a assistência técnica gerencial do Senar. A gente volta já. Estamos de volta para falar sobre uma fazenda tradicional de Canindé que faz parte da história do município, mas precisava de mudanças. Foi com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar que os administradores encontraram apoio e informação para continuar prosperando. Esse é um trecho de A Casa, da escritora cearense Natécia Campos. O romance narra um ambiente fictício de um casarão que abrigou gerações e muitas histórias. Mas o livro parece descrever muito bem a casa principal dessa fazenda, na zona rural do município de Canindé. A edificação é antiga e foi testemunha dos ciclos do algodão, do gado e do couro, que movimentaram a economia do Ceará no século XX. O lugar mantém originalidade. A fachada, alpendres, as portas largas, o piso de tijolos aparentes. A cidade de Canindé, ela praticamente nasceu dessa fazenda, né? Sempre teve esse contexto de criação na pecuária aqui, e ela sempre teve ligada à minha família, né? A família Cruz Uchoa. E assim, foi passando de geração em geração até chegar a mim. E assim, teve épocas de muita fartura aqui, desde a época do binômio gado-algodão até hoje, né, com a bovinocultura de leite, que a gente vem progredindo aqui dentro dessa propriedade. Nas paredes da sala, as imagens de quem passou pela Fazenda São Pedro e ajudou a escrever a história da região com a criação de bovinos. Que são sempre lembranças boas, porque meus pais moraram aqui, e a gente ia estudar na cidade, e todo final de semana estava aqui, e no período de férias, a gente passava todas as férias aqui. Aí, isso, a gente, né, criou esse vínculo com a terra. A gente, né, criou vínculo, né, com a questão da pecuária, né, da preservação da natureza, enfim. Esse aqui é muito importante e marcou muito a minha vida.
Uma história como essa precisa ser preservada e novos capítulos escritos. Nessa continuidade, a família viu que precisava de mudanças. Não dava mais para ter a mesma relação com o semiárido, enfrentando os mesmos problemas. Foi aí que nessa caminhada eles encontraram apoio e muita informação para continuar cuidando bem dos animais, produzindo e prosperando. A chegada da ATEG à fazenda foi muito importante para que a produção de queijos fosse fortalecida, dando continuidade à tradição da família. A assistência foi realizada em todas as áreas. No aspecto de manejo, né, nós tínhamos um manejo bem arcaico, ainda, né, resquícios daquela tradição. Hoje a gente já pode dizer que a gente tem um manejo mais tecnificado, bem mais orientado, pautado, né, na ciência. Enfim, isso tem mudado. Outro aspecto muito importante, talvez o mais importante que a ATEG trouxe para a gente, foi da questão do planejamento forrageiro, de você ter esse planejamento. A gente só depender da caatinga, isso é meio complicado, já que nós vivemos numa área extremamente de períodos irregulares, períodos chuvosos irregulares. Então tem ano que é mais, tem ano que é menos. E o gado não espera. Então a ATEG ela trouxe essa questão do planejamento forrageiro, da gente ter, por exemplo, hoje a gente tem uma área de palma que a gente está tranquilo, né? E os custos diminuíram, porque a gente depende de insumos, a gente dependia muito de insumos internos e hoje a gente depende, né, bem menos. A base da nossa alimentação dos nossos animais, ela é feita aqui na fazenda. E isso, a redução de custos foi muito grande. O consumo da palma forrageira por dia é de 250 quilos. Hoje não há mais aperreio com a alimentação para as vacas por aqui. Bruno também destaca que a gestão da fazenda foi otimizada. Além da ajuda dos técnicos, ele foi além e incorporou ferramentas no próprio celular que tem facilitado a vida dele. Enfatizo que aquele instrumento talvez seja um dos instrumentos mais importantes que a ATEG trouxe para a gente, que é você saber custo de produção, você trabalhar com números, você trabalhar com dados, né? E a partir desses dados você se planejar, você saber se o meu custo está alto ou está menor, todo esse planejamento, a ATEG, essa questão da gestão, a ATEG trouxe para a gente. Nós temos um grupo de técnicos, né? E esses técnicos estão em campo, né? Prestando assistência técnica, levando alternativas para a convivência com o semiárido. E juntamente com os produtores são colhidas todas as informações mensais da propriedade e essas informações são lançadas no nosso sistema. A partir desse lançamento é gerado um relatório e o técnico, juntamente com o produtor, vai analisar cada indicador daquele, cada informação para tomadas de decisão, né? E a partir daí são tomadas de decisões de que investir, onde está se gastando mais, como é que se pode economizar, se vai plantar palmo, a questão do planejamento forrageiro. Então são várias informações que são analisadas para, juntamente com o técnico, realizar um planejamento e a partir desse planejamento colocar em prática um plano de ação. Imponente, histórica e viva. Fazenda São Pedro é exemplo de uma relação de sucesso e necessária entre tradição e novidades, entre passado e futuro. O binômio gado-algodão, ele trouxe muita riqueza para o nosso sertão. Porém, né, com a decadência desse binômio, as grandes propriedades do semiárido, do sertão, elas sentiram muito. Então, muitas dessas propriedades, as pessoas foram buscar outras formas de sobrevivência e ficou assim muito difícil se viver no sertão. Hoje, né, com essa
com essas novas informações, essas novas tecnologias e a gestão da propriedade, o foco na gestão da propriedade, ela possibilita, de repente, que famílias que tenham ainda a propriedade, tenham esse vínculo ainda, possam voltar a produzir e produzir de maneira sustentável. No próximo bloco, a história do criador de gado que aderiu à ATEG e tem planos para triplicar a produção de leite. É daqui a pouco. No último bloco do Agro Otimista, você vai conhecer o Janiel, um criador de gado que viu a produção de leite aumentar graças à orientação que tem recebido da ATEG. O resultado tem sido tão positivo que ele já tem planos para triplicar a produção este ano. Sobre o transporte mais popular no interior do estado, o rapaz leva 25 litros de leite no fim de uma tarde para o cliente. Esse é o resultado de um longo e trabalhoso processo liderado por Janiel, que também é Francisco. Esse Francisco, batizado assim para homenagear o santo que abençoa Canindé, é a prova de que a juventude pode sim ser protagonista no campo e seguir um legado de tantas gerações. Com apenas 21 anos, ele vem se destacando pelo progresso nessa pequena propriedade. O estábulo recém-construído é apenas uma parte dos resultados colhidos. Para mim aqui elas vão representando meu futuro, né? Eu já tenho família e já é o meu emprego aqui, o que eu sobrevivo é a questão delas mesmo. Gosta, né? Gosto mesmo do que eu faço. São 6 vacas na produção de leite. Em 2 ordenhas por dia, Janiel consegue acumular 85 litros. Parece pouco, mas essa quantidade já representa uma enorme mudança. Quando eu comecei com 18 anos, cheguei a produzir só 20 litros de leite. Já consegui bater esse ano 770 litros de leite, aí próximo ano, com decorrer, eu quero chegar a 300 litros de leite. A produção pequena de leite era reflexo de uma dificuldade com a criação de gado pela falta de técnicas que permitissem o desenvolvimento do negócio, mesmo em uma área de clima tão árido. O produtor foi mais um beneficiado com a assistência técnica e gerencial promovida pelo Senar. O criador aprendeu que buscar o melhoramento genético das vacas era um dos caminhos para os bons resultados. Investi, fiz essa outra pontinha de estábulo que eu não tinha. É uma ordenha que está me ajudando muito. Maquinário, né? Agora está esquecido o banquinho, agora é só na mecânica mesmo. O acesso ao conhecimento trouxe planejamento. Para épocas como essa, sem comida no pasto, ele programou o abastecimento de água e pensou na alimentação de todos os animais com a silagem. Ao todo, são 5 silos como esse, que armazenam forragem. O trator cavou e foram depositados e compactados vegetais de alto valor nutritivo. Só nesse silo devem ser retiradas 30 toneladas de forragem. Os agricultores, os produtores têm aderido a essa prática de colocar na sua propriedade um suporte forrageiro diferenciado para não sermos pegos de surpresa naquilo que já é uma constância, que são os períodos de seca aqui no sertão, né? Então temos visto já propriedades que estão bem estruturadas em relação a essa forrageira e com isso
a produtividade também fica assegurada. Os sindicatos dos produtores rurais nas cidades são fortes aliados dessa rede montada para capacitar o homem do campo. São também responsáveis por planos e sonhos dessas pessoas. Eu quero que, se Deus quiser, próximo ano que chegar isso aí, eu vou querer um tanque aqui na minha propriedade. A mensagem que fica é que é possível nós melhorarmos a renda do produtor rural. Nossa federação, através do presidente Amilcar, tem tido essa clareza de que é possível criarmos uma nova classe média rural e isso tem que ser a diversificação da produção. Você não pode ficar só numa produção. Por isso, o leite é um dos elementos, aí vem a apicultura é outro, a ovino-caprinocultura e assim várias atividades dentro da mesma propriedade garante essa diversidade e melhor renda para o produtor. A gente fica por aqui. Não perca as nossas reprises durante a semana. O Agro Otimista volta no próximo domingo, às 9 da manhã e, claro, eu te espero. Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho.